Estamos esta semana estudando a lição de número 2 do quarto trimestre, que a lição tem como título Alcance um futuro feliz e seguro, Conselhos de Salomão no livro de Provérbios. O comentarista da nossa lição é o pastor Marcelo Oliveira. E nesta semana temos a lição de número 2 com o título Sabedoria, Proteção e Confiança. O nosso texto principal nos diz assim: então andarás com confiança no teu caminho, e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás, e o teu sono será suave. Se encontra em Provérbios, capítulo 3, versículo 23 ao 24. O resumo da nossa lição nos diz o seguinte: quem cultiva a sabedoria bíblica no coração desfruta de proteção e confiança na vida cristã. Temos 3 objetivos que estão alinhados com os 3 tópicos. O primeiro objetivo é mostrar que a sabedoria é um escudo protetor. Compreender que a sabedoria está relacionada com a maturidade cristã e refletir a respeito da sabedoria como fonte de vida, proteção e confiança. O nosso texto bíblico está em Provérbios, alguns versículos do capítulo 2 e alguns versículos do capítulo 3. No capítulo 2 são os versículos de 1 a 11 e no capítulo 3 os versículos de 21 ao 27. Para introduzirmos a nossa lição, ela diz assim: nesta lição, estudaremos o fruto da sabedoria divina manifestado na vida de quem a busca, como a proteção e a confiança na vida espiritual e moral. Então, para introduzirmos a nossa lição, precisamos conversar com nossos alunos, que nesta semana estudaremos o capítulo 2 e 3 de Provérbios, e esses capítulos, eles vão falar do fruto, do resultado de uma pessoa que cultiva e que busca a sabedoria. Mas se eu estou em busca, se eu quero conhecer, se eu quero saber, eu tenho que saber o local que eu vou encontrar esta sabedoria. E onde eu encontro essa sabedoria? Em quem eu encontro essa sabedoria? Onde? Em Deus. Deus, ele é a fonte da sabedoria. Deus, ele não só é sábio, mas ele é todo sábio. A sabedoria é um atributo divino que Deus, ele comunica, ele compartilha com o ser humano. Se não buscarmos em Deus, então não teremos a sabedoria divina. Poderemos ser seres inteligentes, com autoconhecimento, mas viver de forma sábia e ter a sabedoria, nós só podemos encontrar em Deus. E a ferramenta, o ponto de partida para essa sabedoria, o que é? É o temor ao Senhor. E esta pergunta, onde a gente encontra a sabedoria, lá no livro de Jó, no capítulo 28, e o versículo 12, tem esta pergunta que diz assim: mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? E o próprio capítulo 28, no versículo 28, responde: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Então, aqui está escrito onde nós iremos encontrar esta sabedoria. O nosso primeiro ponto, o nosso primeiro tópico, no primeiro ponto, ele vai trazer a estrutura do capítulo 2, que o primeiro tópico vai falar sobre o escudo protetor. No capítulo 2, o primeiro ponto, ele traz a estrutura do capítulo 2, que podemos dividir em 4 partes. A primeira parte, do versículo 1 ao 4, trazem a condição para encontrar a sabedoria. A sabedoria é condicional, depende da minha resposta, depende das minhas atitudes. Então, no versículo 1 se diz: se aceitares, no 3, se clamares, e no 4, se como a prata a buscares. Então, é condicional. A conjunção se nos dá essa ideia de condição. E o versículo 4, ele traz uma comparação bem interessante. Se como a prata a buscares.
E o capítulo 28 do livro de Jó, dos versículos de 1 a 11, vem falando justamente que os homens, eles procuram a prata, os mineradores, eles vão atrás com dedicação, com diligência, eles vão em lugares ermos, em lugares em que outros seres humanos não chegaram, para encontrar esta joia, este mineral precioso. Então, da mesma forma, a sabedoria, ela tem que ser, é um esforço, eu tenho que querer, eu tenho que procurar, eu tenho que ir atrás. E a segunda parte do capítulo 2 do 5 ao 9, mostram as bênçãos da sabedoria. Essa palavra que começa o versículo 5. Então, esta conjunção aparece como conclusão lógica. Se eu aceitar, se eu clamar, se eu buscar, então, aí ele vai mostrar quais são as bênçãos, o resultado desta minha dedicação. E o versículo 11 ao 19 descrevem quais são essas bênçãos, nos mostram, porque é prazeroso, temos resultado, vamos colher fruto, como a capa da nossa lição mostra, o agricultor colhendo fruto do seu trabalho, mesmo assim é a sabedoria. E a quarta parte, os versículos de 11 ao 19, eles descrevem essas bênçãos e os versículos 20 a 22 concluem o capítulo. No segundo ponto, vai mostrar a sabedoria como escudo. A sabedoria, quando você adquire-a, então você tem proteção. A sabedoria precisa ser buscada, tem que ter um esforço de procura nesta sabedoria. Porém, a sabedoria, ela só vai fazer efeito se eu conhecê-la e praticar em minha vida. Se eu não praticar, ela jamais vai me proteger. Só pelo fato de eu conhecer, de eu saber, ela não protege. É como Jesus falou no Sermão do Monte. Depois de ele fazer aquele todo discurso, ele disse que a casa comparou com dois, com o sábio e com o insensato. O insensato, ele não ia ter proteção contra as tempestades e contra as chuvas e contra os ventos, porque ele não praticava o que estava ouvindo. Já o sábio, pelo fato dele praticar o discurso, a palavra do Senhor, ele estaria protegido contra a tempestade, contra o vento e contra a chuva. Desta mesma forma, é quando nós praticamos a sabedoria vinda da parte de Deus. E o terceiro tópico, ele aborda que esta sabedoria é uma sabedoria do coração. Quando a Bíblia nos fala da sabedoria do coração, ela engloba intelecto, moralidade e emoções. Ou poderíamos dizer também que conglomera pensamentos, sentimentos e vontade. Então, é no nosso intelecto. A sabedoria, ela tem que estar dominando todo o nosso ser. E graças a Deus que temos um ajudador, o Espírito Santo. Através do seu fruto, poderemos frutificar as virtudes do Espírito Santo e assim vivermos de maneira sábia, a produzir o fruto do Espírito Santo no amor, na temperança, na alegria, na fé, na paciência. Tudo isto porque o Espírito Santo está dominando o nosso intelecto. No nosso segundo tópico, ele nos diz assim: a sabedoria como maturidade cristã. No primeiro tópico, vimos o capítulo 2. Nesse terceiro tópico, iremos entender o capítulo 3. E o primeiro ponto, ele nos traz a estrutura do capítulo 3. O capítulo 3, nós podemos dividi-lo em 3 discursos, porque ele é uma continuidade do capítulo 2. O primeiro discurso, os versículos de 1 a 10, dizem respeito à dedicação ao Senhor. Então, você pode, quando você mostrar esse discurso, você falar com o seu jovem o quanto nós temos nos dedicado ao Senhor, o quanto tempo de qualidade nós temos meditando na palavra do Senhor, quanto tempo nós temos orando, conversando, dialogando com o nosso Deus através da oração. Como tem sido essa qualidade dessa nossa dedicação ao Senhor, de estarmos empenhados e nos aproximarmos de Deus.
Então, o primeiro discurso, ele vai falar sobre isto. O segundo, dos versículos 11 ao 20, relatam a verdadeira felicidade de confiar no Senhor. No momento que eu me aproximo de Deus, quanto mais eu sou próxima de Deus, quanto mais essa minha dedicação ao Senhor ela é aumentada, mais eu vou desfrutar da felicidade do Senhor, porque meu nível de confiança aumenta. Ao passo que nós conhecemos mais a Deus, ao passo que nossa relação com Deus é uma relação mais íntima, mais próxima, então a minha confiança ela aumenta e daí eu desenvolvo uma felicidade nessa minha proximidade com Deus. E o terceiro discurso está no versículo 20 ao 35, que mostram a segurança da vida com Deus. Então, é um caminho. Eu tenho a minha vida dedicada ao Senhor, eu desfruto da felicidade dessa minha dedicação e também eu tenho essa segurança dessa minha vida com Deus. Então, é um caminho a ser seguido. O segundo ponto, eles nos vai falar sobre a sabedoria com maturidade cristã. Os versículos 21 e 22 mostram que o bom siso e a verdadeira sabedoria trazem clareza e discernimento e experiência. E esta sabedoria que a gente vai buscar, vai procurar, vai encontrar em Deus, nos faz a gente ter bom senso, discernir bem, com clareza. E eu elenquei aqui no capítulo 3, 4 atitudes que devemos ter para alcançar essa maturidade cristã. Ela não vem só eu sentada olhando, não. Primeira atitude é guardar os mandamentos. E para mim conseguir guardar os mandamentos, eu preciso conhecer os mandamentos. E isto está no capítulo 3 e o versículo 1. A segunda atitude é confiar no Senhor. No momento que eu conheço os mandamentos e que eu guardo e que eu pratico, então agora eu confio no Deus da palavra. A terceira atitude é reconhecer este Deus como meu Senhor. Reconhecer que ele tem o domínio, que ele tem o controle, que ele tem o poder. Deus é quem é o Senhor. As minhas vontades, os meus desejos estão debaixo de sua vontade, de sua soberania. E a quarta atitude é não rejeitar a repreensão, que está em 5, do versículo 3, do 5 ao 11. Os versículos 11, que diz assim, não rejeitar a repreensão. Porque da mesma forma que o pai corrige ao filho a quem ama, a mesma forma é o Senhor. A repreensão do Senhor, ela não pode ser rejeitada, porque a repreensão do Senhor é uma forma pedagógica de Deus amadurecer o nosso caráter, de desenvolvermos a maturidade cristã, através da repreensão do Senhor, através, às vezes, da correção, nós nos tornamos pessoas maduras, não ficamos para sempre meninos, para sempre crianças, nunca desenvolvendo. E isso não tem a ver com idade. Existem muitos jovens maduros e muitas pessoas de idade avançada que ainda não amadureceram, porque não aceitaram a correção do Senhor, não guardaram os seus mandamentos, não confiam no Senhor, não reconhecem como o Senhor, e precisamos dessas 4 atitudes. E no terceiro tópico, vai nos mostrar que a sabedoria gera confiança. Deitaremos e não temeremos, o Senhor será a nossa esperança. Então, esta sabedoria, essas boas escolhas, este caminho todo sábio, pautado na palavra do Senhor, na sabedoria de Deus, confiando em Deus, ela nos trará uma estabilidade. Ela nos trará confiança, porque sabemos que nada acontecerá errado, porque Deus está no controle de tudo. E assim como o Salmo 91, como muitos interpretam equivocadamente o Salmo 91 como um salmo de proteção. E o Salmo 91 não é um salmo de proteção, é um salmo em que o salmista demonstra sua confiança no Senhor, quando ele diz, aquelas pessoas que habitam no esconderijo de Deus, na sombra dele, descansa. Está com Deus, então não tenho que ter medo, eu estou confiando em Deus. Então este salmo é um salmo de confiança e é assim que a gente tem que ser.
o nosso terceiro tópico, que tem como título Sabedoria, Vida Protegida e Confiança. Então, a gente viu no capítulo 2 e no capítulo 3. No capítulo 2 a gente viu a proteção e no capítulo 2 a gente viu o desenvolvimento da confiança. Nesse primeiro ponto busque a sabedoria bíblica. Provérbios 2, do ponto de vista concreto, a sabedoria que vem do alto está revelada na palavra de Deus, na Bíblia. Então, o jovem, ele precisa estudar, o jovem só não, todos nós precisamos meditar na palavra de Deus. Não é somente ler ou memorizar, é conhecer a palavra de Deus, continuar conhecendo, assim como diz lá em Oséias, no capítulo 6, versículo 3, que a gente precisa conhecer o Senhor e prosseguir nesse conhecimento e colocar todo esse conhecimento em prática em nossas vidas. Isso que precisamos fazer, de nosso momento de qualidade, de nossa dedicação com o Senhor, através da leitura de sua palavra, através dessa proximidade com Deus, nós desenvolveremos esta sabedoria. E uma vez desenvolvida esta sabedoria, no ponto 2, vai dizer que teremos vida protegida no mundo de perigo. E que mundo este que estamos vivendo? O mundo está difícil, com muita violência, com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E isto está abalando a vida mental da população mundial, não é só do Brasil, nem de João Pessoa, não, mundial. O aumento de doenças mentais estão se agravando cada vez mais devido ao contexto de perigo que se vive. Porém, nós que temos Deus, devemos colocar toda a nossa confiança no Senhor e descansar nele e saber que ele é o dono da história, que tudo está no seu controle, que todas as coisas que estão acontecendo estão profetizadas na palavra de Deus. Por isso a importância de conhecer a palavra de Deus, porque aí quando a gente vê esses acontecimentos, a gente não vai ficar assustado, como Jesus disse, olhai e não vos assusteis. Por quê? Por causa de nós mesmos, nós somos os fortes, nós temos condição? Não. Mas confiando no Senhor, aí sim, nós temos a certeza que estaremos protegidos, porque Jesus mesmo disse, eis que eu estarei convosco todos os dias. Até quando? Até terminar os séculos. E os séculos não terminou. Então, não precisamos viver abalados, com nossa saúde mental abalada, como quando temos um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Precisamos colocar isso dentro dos nossos jovens, para que eles vivam uma saúde mental equilibrada, que é uma virtude do fruto do Espírito, que é o equilíbrio, não é? O equilíbrio, precisamos desse equilíbrio. E o ponto 3 do terceiro tópico diz, confie mesmo estando em um mundo de incertezas. Então, qual é a cultura que se cultiva hoje? É o Deus da dúvida. Nada mais é certo, não existe mais verdade, não existe verdades absolutas, sempre tem a dúvida, sempre a incerteza e até se faz de forma pejorativa quando dizemos que nós temos certeza, somos taxados de rudes, pessoas que não são intelectuais, que não têm conhecimento, e nossos jovens eles estão passando por essa pressão na faculdade, na escola, para ele ser um ser inteligente, ele tem sim que ter a dúvida, ele não pode ter certeza de nada. Quem disse isso? E isso é um pensamento do mundo que jaz no maligno, mas nós que temos um Deus, que é o Criador do céu e da terra, que criou o mundo e o mantém, nós temos várias certezas e muitas verdades. A primeira verdade é que Deus existe. A outra verdade é que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A palavra do Senhor é a verdade. E nós temos certeza, sim. Temos certeza que nossos pecados estão perdoados. Temos certeza que o sangue de Jesus Cristo nos remiu. Temos certeza de que um dia, quando partirmos desta vida para outra, estaremos numa eternidade feliz com o nosso Senhor. Então, nossa certeza realmente não é neste mundo.
Nossa esperança não é neste mundo, nossa esperança é a vinda de Jesus. Então, por isso que nós estamos tranquilos e temos certeza de mesmo estar no mundo de incerteza, o mundo está em incerteza, mas eu não estou em incerteza. Assim como os 3 jovens que a gente estudou no trimestre passado. Eles enfrentaram a fornalha ardente, mas eles tinham certeza do Deus que servia, que eles disseram, olha, a gente sabe, o nosso Deus, ele pode nos livrar, ele tem poder suficiente. Porém, isso depende da vontade dele. Se ele quiser nos livrar, amém. Se ele não quiser, a gente também não se dobra. Então, os nossos jovens têm que ter essa certeza de um Deus vivo, de um Jesus vivo que morreu e ressuscitou, da salvação, da eternidade, para não ficar embaraçado com esse mundo de dúvidas. E essa é a nossa explicação do nosso subsídio para esta semana. Trabalhe com seus jovens a proteção que temos em Deus e a confiança. Porém, tem que ser buscado, tem que haver um esforço, temos que ter uma vida dedicada ao Senhor e temos que confiar nele como nosso Senhor. Vamos para o nosso momento EBD. Como estamos iniciando o último trimestre de 2024, no momento EBD da sua igreja, continue a convidar. Professor, é o nosso dever convidar os nossos alunos, convidar. Aqueles que já frequentam, aqueles que frequentam pouco e aqueles que nunca foram. Não se canse, continue, porque você faz a sua parte. E o Espírito Santo irá aquecer os corações e os jovens irão chegar na sua aula para aprender. Então, no momento EBD, convide, fale que estamos estudando o livro de Provérbios, que é um livro abençoado, que temos muitas coisas a aprender, incentive-os a ir para a escola dominical. Agora teremos a nossa orientação pedagógica, nosso subsídio pedagógico. A lição, ela já traz uma orientação pedagógica bastante válida, que é que o professor inicia a aula perguntando aos alunos se eles sabem citar o nome de alguns personagens bíblicos que foram pessoas que demonstraram sabedoria, porque a sabedoria divina é demonstrada na vida daqueles que buscam. Depois de você ouvir, você apresenta um quadro que já tem na lição e comente em que momento esses personagens eles demonstraram sabedoria. E eu trago também mais uma dica, caso você queira desenvolver na sua sala, para o final. Você vai dividir a sua sala em 2 grupos e você dará 2 temas para cada grupo, um tema para cada grupo. Um tema irá falar sobre o medo e o outro tema sobre a incerteza. O grupo que vai falar sobre o medo, ele vai dizer como o cristão enfrenta o medo. Você incentiva ele a encontrar a resposta no livro de Provérbios, no capítulo 2 e o capítulo 3. A mesma forma, a incerteza. Como o cristão, o jovem cristão, ele enfrenta a incerteza. Qual é a base bíblica que ele tem? Dê uns 10 minutinhos para eles construírem esse pensamento e depois você oportuniza para que um representante do grupo vá na frente da classe e explique como o jovem cristão ele enfrenta o medo, por que ele não tem medo, qual o propósito da palavra de Deus na vida dele que faz ele ter essa segurança. A mesma coisa com a incerteza. O que ele traz a certeza, como ele consegue vencer a dúvida, e assim você conclui a sua aula. Espero ter ajudado a todos os professores, e agora também peço que não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like. Se quiser comentar, pode comentar à vontade. Que Deus os abençoe nesta semana e que vocês todos tenham uma boa aula. Deus os abençoe.